Olá, pessoal. Olá, boa noite. Desculpa aí o contratempo, né? Nós tínhamos marcado essa live aqui. Vamos começar a convidar nossos amigos, né? Tivemos alguns probleminhas técnicos aqui, já começando, então vamos convidar nossos amigos. Hoje a gente tem aí alguns convidados, né? Na verdade, a convidada, a gente tem a doutora Cíntia. Vamos estar falando aí, né? Sobre divórcio, né, e homologação. Vamos já, sem perder muito tempo, fazer um convitezinho aqui para ela, né, e ver se a gente consegue já de imediato entrar com a doutora Cíntia para que a gente possa estar falando com ela e ter novidades para todos vocês, né? Aquelas perguntinhas que o pessoal tem, né? A curiosidade de saber como é que as coisas funcionam, né? Vamos ver se a gente consegue. E aí a gente já vai começar a estar falando com a doutora Cíntia. Convitezinho para ela, né? Vamos ver se ela aceita aí rapidinho para que a gente possa, né? Estamos aqui um pouquinho e... Ah, que ótimo! Boa noite, doutora Cíntia, tudo bem? Oi, tia Jane, tudo bem e você? Tudo ótimo, que bom que a gente conseguiu, né? Sim. Já estava aqui dizendo, né, para todo mundo que a gente teve probleminhas técnicos, que é normal, né? Acaba sempre se tendo. É, Infelizmente, tecnologia é maravilhoso, né? Mas de vez em quando aparecem seus probleminhas. sim, sim. E fala pra gente, antes da gente, deixa eu aproveitar e pedir para que você se apresente aí para o pessoal, né? Para nossa galerinha. Quem é a doutora Cíntia? O que que ela faz? Onde ela está? Vamos lá. Bom, pessoal, meu nome é Cíntia, eu sou advogada há alguns bons anos, sou formada com mestrado em Direito Penal Internacional pela Universidade de Torino, na Itália, e desde 2014, 2015, Regi, por aí, a gente trabalha junto com essa questão de homologações e divórcios no Brasil. Então, o tempo voa. Exatamente, o tempo voa, né? Incrível. Pessoal, bom, aproveitando aí, ela já se apresentou, ela é uma das nossas advogadas, né, do nosso grupo Total Help. E como eu havia prometido, e obrigada, pessoal, aí, ó. Leonardo, né, Cris, obrigada, viu, pessoal, por estar dando aí uma força para a gente. A gente vem com informação interessante aí, para que vocês possam, eu tenho certeza que muita gente tem essas duvidazinhas, né, sobre divórcio no Brasil, homologação, o que que é isso, tenho que fazer, não tenho. E hoje a gente trouxe aí a nossa expert, para estar falando exatamente sobre isso. Obrigada, Camila, aí por comparecer, nos dar uma força. E, pessoal, sem demorar muito, né? A gente já vai direto ao assunto, a gente já vai aproveitando, tirando uma casquinha aqui da doutora Cíntia, né? Para a gente poder pegar as informações. Então, vamos lá. Doutora Cíntia, conta pra gente o que é exatamente homologação? A gente sempre escuta a palavra homologação. O que é isso? Sim, inclusive, 99% dos clientes que nos procuram estão querendo fazer homologação de sentença de divórcio. Mas, na verdade, a homologação ela é um pouco mais ampla, porque o que ela é? Ela é o reconhecimento em um país de uma sentença proferida por outro país. Então, isso engloba divórcio, isso engloba sentenças cíveis de cunho comercial, sentenças de tribunal de arbitragem, mas realmente o que acaba afunilando é a questão da homologação de sentença estrangeira de divórcio, né? Interessante, né? Normalmente as pessoas pensam que só tem a ver com divórcio. Então não tem, né? Tem a ver com uma coisa muito mais generalizada, né? Sim, qualquer sentença proferida por uma autoridade competente de um país X, para que seja reconhecido em outro país, tem que passar por esse processo de homologação que acontece no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, no Brasil.
Legal. A gente recebeu durante a semana, porque a gente já estava, né, notificando aí o pessoal que a gente ia estar conversando com a doutora Cíntia. E a gente recebeu no nosso inbox algumas perguntinhas que a gente vai aproveitar aqui, né, e pedir à doutora Cíntia para nos ajudar a responder, porque o pessoal estava fazendo pergunta no meio tempo, então vamos aproveitar. Doutora Cíntia, a gente teve uma das nossas. Um dos nossos clientes até entrou no nosso inbox e colocou lá uma perguntinha. Ela falou que ela se casou, né, aqui nos Estados Unidos, ela não registrou, tá, o casamento dela com o consulado, e ela quer saber se ela tem que fazer a homologação do divórcio dela. Ela acabou se divorciando desse marido e aí ela não sabe agora se ela tem que fazer essa homologação. Então, na verdade, essa é uma questão que muita gente tem dúvida. Por quê? Porque muita gente se casa, eles não registram realmente o casamento no consulado, eles acham que o casamento tem validade apenas nos Estados Unidos e ponto final. Então, a questão é, o casamento, mesmo que seja feito no exterior, por mais que não seja reconhecido nem no consulado, nem num cartório registrado, transcrito no cartório, nada, ele é válido no Brasil, a partir do momento que ele foi celebrado. Para que ele tenha eficácia jurídica, ele deve ser registrado em cartório no Brasil. Mas a partir do momento que ele é registrado no Brasil, a gente fala... bom, não vou falar em linguagem jurídica, mas praticamente o casamento conta a partir da data que a pessoa se casou no exterior. Então, isso acaba sendo muito importante, principalmente no quesito patrimonial. Então, sim, por mais que você não tenha se casado, não tenha transcrito a sua certidão de casamento no consulado ou em cartório, deve ser feita a homologação. E nesse caso, o que a gente faz? A transcrição do casamento junto com o processo de homologação. A gente pode fazer isso simultaneamente. Legal, interessante, viu, pessoal? Aí, para quem tem dúvidas, né, manda perguntinha aí no nosso inbox, como algumas pessoas mandaram. Eu tenho aqui uma outra pergunta que a Sandra nos fez, e eu vou aproveitar, tá, doutora Cíntia, para fazer as perguntas, porque o pessoal vai me cobrar. Então, vamos lá. Vamos aproveitar para tirar essa casquinha. A gente teve a Sandra que disse, ela queria saber por que o divórcio é reconhecido automaticamente no Brasil e o casamento não. Ou seja, Não. por que o divórcio não é reconhecido automaticamente no Brasil? Ou seja, a pessoa se divorcia aqui, não é reconhecido lá, mas o casamento sim. Porque o casamento, como eu falei, ele é válido principalmente por uma questão de resguardar os direitos dos nubentes, do marido e da esposa. Mas com relação ao divórcio, para que ele seja reconhecido no Brasil, a gente tem que confirmar que não teve afronta à Constituição, afronta aos direitos de ambas as partes, né, do marido e da mulher. Então, realmente, a gente tem que fazer esse processo para reconhecer que as formalidades técnicas do divórcio anterior, do divórcio nos Estados Unidos, foram cumpridas. Ou seja, se as duas partes compareceram, se uma das partes foi citada, não foi, se foi... Na verdade, assim, a homologação, ela não discute a matéria que já foi discutida no divórcio dos Estados Unidos. O STJ não vai alterar nenhum termo do divórcio anterior. Só vai verificar se realmente certos quesitos foram preenchidos. Então, é basicamente um reconhecimento, né, do que já tinha sido resolvido aqui. Então, a gente tem que seguir certas para que o divórcio que foi reconhecido com uma outra lei se aplique ao Brasil. Casamento, não. Casamento, casou, foi. Legal, super importante. Vou eu aqui na minha listinha. E, by the way, vamos aproveitar aqui e perguntar onde você está hoje, dona Cíntia, doutora Cíntia? Onde você se encontra hoje? Gente, essa é a mulher que mais viaja pelo mundo. Uma semana você vê ela em Nova York, outra semana ela está no Brasil, daqui a pouco ela está na Itália. Curiosidade, onde você está hoje? Então, apesar deste quadro atrás de mim representar Nova York, hoje estou na Sicília, na Itália. Olha aí, que chique, né? Que maravilha. Olha que coisa gostosa.
são os benefícios que essa globalização, essa tecnologia trazem para a gente. Hoje em dia a gente consegue trabalhar de qualquer lugar que tenha Wi-Fi, celular e computador. Exatamente. Pessoal, é importantíssimo saber, né? A gente sempre conversa sobre isso, que as homologações, né, doutora Cintia, é tudo feito online hoje. Então, não Sim. se preocupe aí, a turminha, né, que faz os processos conosco aqui na Total Help, com a doutora Cintia, de que ela pode estar em qualquer parte do mundo, né? E dá para estar fazendo o trabalho tranquilamente, né? Então, isso é maravilhoso, né? Poder E ter isso essa liberdade. principalmente nessa época de pandemia, de lockdown, fórum fechado. Nem se eu tivesse no Brasil, na verdade, se eu tivesse no Brasil, eu estaria na mesma situação, tendo que trabalhar de Verdade. casa. É verdade, é verdade. Então, seguindo aqui nas perguntinhas que o pessoal está me cobrando aqui, né? Que já mandaram as mensagens, vamos lá. Se não fizer, vamos lá, os bens que tem no Brasil pode ser compartilhado no momento da homologação? Sim, no momento do divórcio nos Estados Do Unidos. Sim, se o futuro ex-casal já está de acordo com relação à partilha dos bens no Brasil, vai ser feito um agreement. Então, pode constar na cláusula de propriedade as propriedades no Brasil, quem vai ficar com o quê, quem vai pagar o quê. Então, contanto que seja uma decisão consensual e faça constar no processo originário, a gente fala Estados Unidos porque a Total Help está aí, mas a gente está com cliente, graças a Deus, no mundo inteiro, né? Mas verdade. no processo originário, fazendo constar a disposição dos bens no Brasil, não tem nenhum problema. Isso só ajuda. Então, Legal, bom saber disso. pode discutir os bens no Brasil, contanto que seja consensualmente, que não tem problema. Bom saber disso. Aí, pessoal, para quem tem propriedades, né, do Brasil, tá aqui, ou como a gente já sabe, o Total Help está na Europa, a gente está no Japão, então também tem, né, várias pessoas procurando os serviços da gente para homologação, né, que estão fora do Brasil, pelo mundo afora, né, e é bom saber essa parte aí de que os bens no Brasil dá para se resolver, né. Ah, aproveitando aqui, vamos para mais uma pergunta que eu havia pulado uma perguntinha aqui. Aqui foi a Patrícia. Eu me divorciei no exterior e mudei de nome, tá? Isso é ela na Europa, tá? Eu me divorciei na Europa e mudei de nome. O que preciso fazer para trocar meu nome também no Brasil? Homologação. O que Perfeito. acontece, Regi? Então, homologando, já troca o nome. Sim, porque na sentença, voltando, vamos lá, estou dando exemplos dos processos que a gente tem nos Estados Unidos. Na sentença do divórcio, o próprio juiz já coloca se a ex-esposa ou ex-marido vão voltar a usar o nome de solteiro. Então, a gente usa essa informação na nossa petição de homologação para que seja dado o nome. O que acontece? Que, inclusive, eu tenho uma cliente muito querida nossa, a gente fez o processo dela em 2017, 2018. Ela se casou, se divorciou, só nos Estados Unidos, não fez homologação. Teve um filho. Como ela tinha o casamento já registrado, o primeiro casamento, quando ela foi registrar o filho dela, o filho ficou na certidão, constou na certidão como o nome da mãe de casada com o ex-marido. Nossa. Teve que fazer uma retificação, tudo, mas assim, são imprevistos que a vida nos traz. E, infelizmente, a gente fica sabendo de certos procedimentos quando a gente se depara com uma situação que é para a gente resolver para ontem, que precisa apresentar, por exemplo, uma certidão de casamento com a averbação do divórcio. Então, no caso, essa nossa cliente, ela teve que colocar na certidão de nascimento do filho o nome dela como o nome do ex-marido que não tinha nada a ver com a criança.
Nossa, gente. E isso é tão chato, né? Principalmente, eu acho que o Brasil, né, o nosso país querido e maravilhoso, é tão burocrático, ainda mais quando você entra num problema desse, para Sim, sair é uma boa confusão, né? E só sim, chamando a doutora Cíntia aí, chamando a Total Help para poder. E tem tanta gente com esses tipinhos de problemas, né, que deve. É uma boa dor de cabeça para se ter, infelizmente, né? Aliás, não boa. Vamos corrigir, né? Bom, exatamente. doutora Cíntia, eu vou continuar aqui porque eu tenho mais perguntinhas, né? E o pessoal me pediu que a gente esclarecesse aqui, eu vou aproveitar. Bom, a outra pergunta que eu Vamos. tenho aqui, a... pessoal, tá me escutando direitinho? Acho que tá, né? O áudio tá direitinho, né? Eu Eu estou te acredito escutando que bem. perfeito. Deu uma congeladinha aí, de vez em quando dá uns probleminhas, mas eu acho que estamos indo bem, eu acho, né? Então vamos lá. A próxima pergunta que fizeram aqui é: preciso de advogado para ingressar com esse processo no SGT, STJ? Esse processo que a pessoa está falando é o homologação, né? Porque a gente estava falando de homologação. Sim, exatamente. É necessário que seja representado por um advogado, devidamente inscrito na OAB, tudo certinho. Então, sim, é necessário um advogado. Então, uma pessoa comum, ela não pode se autorrepresentar, né, doutora Cíntia? Se ela quiser fazer o processo dela própria e entrar no sistema, ela não pode. Não, homologação via STJ não. Inclusive, os advogados têm um certificado digital, que é a nossa assinatura. Então, é através desse certificado digital que a gente faz as petições online. Então, uma pessoa que não está devidamente registrada nos quadros da OAB não pode ingressar com nenhum tipo de ação, na verdade. Legal, isso é bom saber, eu acho que para a gente até desvendar como é que as coisas funcionam. Hoje a tecnologia ajuda tanto com essas coisas, né? Porque, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, né, a gente sabe que uma pessoa pode se autorrepresentar. Ela pode ir na corte, pegar o processo, preencher. É um pouco mais complicado, claro, porque uma pessoa leiga não vai saber e acaba fazendo erros, né? E é por isso que é muito importante ter um profissional, né, da área ajudando. Mas é interessante, né, da gente saber se uma pessoa pode se autorrepresentar, porque a gente acaba desvendando algumas coisinhas, né? Principalmente de saber se a pessoa pode salvar. Muita gente pensa, às vezes, vou salvar um dinheirinho, vou tentar fazer, mas é bom saber, pessoal, não dá para fazer sozinho, precisa-se realmente de um advogado, né, doutora Cíntia? Legal. Perfeito. Então vamos lá, mais uma, aproveitando o nosso tempo aqui. Não tivemos filhos. Agora, olha, a Sandra de novo tinha mandado outra pergunta. Não tivemos filhos nem bens. Como faço para homologar o meu divórcio? Então, essa é uma boa pergunta, porque a gente estava falando agora sobre homologação com o STJ, que tem que ser representado por advogado, mas existe esse novo provimento, na verdade novo, de 2016, que autoriza a ser feita uma verbação direta no cartório da decisão estrangeira. Então, nesse caso, não é por força necessária a presença de um advogado. Mas a Total Help também oferece esse serviço, que aí a gente não atua como advogado per se, mas a gente atua como assistente com relação à parte burocrática, que realmente é difícil, conseguir a documentação, fazer a tradução juramentada. A gente já tem nossa tradutora juramentada que trabalha com a gente há anos, ir atrás do cartório. Às vezes tem alguns cartórios que não estão acostumados com esse tipo de procedimento, então a gente tem que brigar, fazer reclamação na corregedoria contra o cartório. Então, às vezes, o processo, claro, é menos burocrático, mas pode dar dor de cabeça, porque do outro lado você pode lidar com um cartório que não tem pleno conhecimento desse tipo de procedimento. A realidade, a gente sabe muito bem, né, que a burocracia no Brasil é muito grande, né? Eu acho que a pessoa corre um risco muito grande, às vezes, de tentar fazer as coisas sozinhas,
Os Estados Unidos é tão mais prático para isso, e a razão que eu estava perguntando se é necessário é porque às vezes o pessoal pensa, né? Ou pergunta se ele pode fazer sozinho. Então é importante o pessoal saber da dificuldade, né? Que um advogado do Brasil, como né, você, doutora Cíntia, passa às vezes o cliente liga, fica chateado, demora, né? Acha que o processo tem alguma coisa errada e não entende que é um trabalho que se depende de outros profissionais, né? E que por trás dos bastidores a gente está ali correndo, ligando, mandando e-mail, brigando. É assim. Exatamente, a gente sabe que é complicado. Então, legal que a gente também vai desvendando aí essas coisinhas que acontecem no dia a dia. E aproveitando aqui, vamos lá com mais uma perguntinha. E essa daqui é uma das últimas que colocaram para a gente no inbox. E é que é possível se divorciar no Brasil morando no exterior? Isso daí vai para o pessoal em qualquer parte, né, gente? Como a Total Help agora a gente está na Europa, na Ásia, aqui nos Estados Unidos, é bom para todo mundo ficar sabendo. Dá para fazer, doutora Cíntia? É Então, possível? vamos novamente à tecnologia. O que a gente tem conseguido fazer, que na verdade é uma disposição de 2020, então foi bem durante o período da pandemia, tá existindo agora a possibilidade de fazer um divórcio extrajudicial no cartório, que é aquele que não envolve filhos menores, aquele consensual. A gente está tendo a possibilidade de fazer através de videoconferência com certificação digital. Olha que legal, isso é ótimo. A mesma coisa então que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, Brasil também está brigando aí bem de lado, está conseguindo fazer tudo por vídeo. Isso, porque inclusive antes o que acontecia? Sempre deu, mas antes eu tinha que eleger um procurador para que representasse as partes no cartório. Hoje em dia a gente faz a emissão, nós fazemos a emissão da certificação do certificado digital, fazemos a minuta da escritura do divórcio, tudo certinho. Na hora, as partes comparecem, uma videochamada de 3 minutos e você está divorciado. Inclusive, a gente teve uma cliente, um casal da Califórnia, que fizeram esse procedimento. Então, é muito legal. Super prático, né? Tudo por vídeo. Eu, na realidade, queria muito que eles assumissem e ficassem com esse novo sistema, né? Porque, na realidade, ajudou muito, né? Tudo por vídeo. Isso daí, eu acho que essas modificações estão vindo para ficar. Esperamos, né? Porque, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a gente falando agora sempre comparando os Estados Unidos com o Brasil, né? Que é o nosso mercado, a Europa, que é o teu também, que agora, antes da pandemia, você tinha que se deslocar, ir para a audiência, levar documentos, apresentar. Hoje em dia é tudo através do Zoom. Marca-se o horário, a pessoa entra no Zoom, pronto, perfeito, divorciado em 5 minutinhos, o máximo a pessoa espera lá, né, num waiting room e, bom, voilá, divorciado. Isso é ótimo, eu espero que o sistema continue, porque está sendo ótimo para a gente e para os clientes, né, que não precisam se deslocar. Exatamente. Essa semana a gente teve uma situação muito legal, que nada a ver com divórcio, mas falando da tecnologia, né? Uma das clientes da gente da Califórnia, ela tinha uma audiência de pensão alimentícia, né, da filha dela, e infelizmente os pais faleceram, os dois, no Brasil com Covid. E ela não nos disse nada, ela pegou a mala, comprou a primeira passagem e foi para o Brasil. A audiência dela era hoje de manhã, e a gente ligando desesperado para ela ontem, e ficamos super nervosos. No final ela foi dizer, gente, eu estou no Brasil, meu pai e minha mãe faleceu, mas como é por vídeo, vou estar entrando normalmente 8h30 da manhã. Então, isso facilitou muito, né? Muito. E na verdade é uma coisa muito positiva, porque assim, o Brasil, a gente é conhecido como país de terceiro mundo, que, ok, estamos subindo, mas a gente ainda é conhecido como país de terceiro mundo. E nessa parte jurídica, a gente tem dado um show com relação a essa parte tecnológica. Porque eu na Itália, olha, eu sofro, viu? É mesmo.
É bem burocrático a Itália também, né, Cíntia? É bem burocrática. Digamos que o Brasil aprendeu com a Itália e conseguiu ainda dar aquele tempero. Mas é difícil, Como porque bom brasileiro. a gente tem que comparecer, e aí para comparecer tem que marcar horário, para marcar horário tem que ligar naquele número que nunca vai te atender. Então, realmente, eu tô muito orgulhosa dos passos que o Brasil tem dado com relação a essa tecnologia jurídica. Nossa, é muito bom escutar, né, esse feedback positivo do Brasil, porque a gente escuta tanta coisa negativa, né? A gente só escuta coisa negativa, principalmente agora com o Covid. E escutar falar de coisas boas assim, principalmente que o Brasil, de uma certa forma, né, apesar de sermos um país de terceiro mundo, muitas coisas que o Brasil oferece já estamos num nível, né, muito mais alto, né, apesar de sermos. Então, eu acho super legal, adoro escutar quando tem novidades assim que a gente pode parabenizar o nosso país, né, por Ah, isso. fico muito feliz também. Que bom saber disso. E a doutora Cíntia, antes da gente terminar, eu queria aproveitar alguns minutinhos para falar dos casos mais simples, né? A gente tem uma boa turma aqui nos Estados Unidos, o pessoal da Europa, né, que liga para a Total Health da Europa, do Japão, que tem processos que não têm filhos, né? Eles têm, de repente, a gente recebe muito aqui nos Estados Unidos, que é onde eu estou, né? A nossa Total Health da Europa e do Japão tem essa mesma procura de pessoas que estão aqui, deixaram o cônjuge, né? O esposo, a esposa lá no Brasil, não tem filhos e quer chegar aqui simplesmente se divorciar. Tem alguma forma mais simples, né? Porque o pessoal sempre está na dúvida. Eu tenho que fazer o meu divórcio lá no Brasil, onde eu me casei, porque foi lá que eu casei. Eu posso fazer aqui nos Estados Unidos? Ou fala pra gente o que seria mais prático e o que se pode fazer. Sem filhos, sem propriedades, casos bem simples. Casos bem simples, o jeito mais rápido é a gente fazer através da videoconferência. Olha aí, pessoal. Você me trouxe agora um caso de um casal que não tem filhos. Mas, por exemplo, que eu sempre toco muito nessa tecla. Casais que têm filhos menores de idade, por favor, gente, se divorciem no local que as crianças residem, principalmente com relação à pensão alimentícia, com relação à guarda das crianças. Então, estão nos Estados Unidos com as crianças, se divorciem nos Estados Unidos, depois a gente faz a homologação. Toma mais tempo, vai ser um pouco mais custoso, mas é muito mais seguro com relação à certeza de que essa sentença pode ser executada em alguma situação que Deus nos livre, mas pode acontecer. Do pai deixar de pagar, da mãe deixar de pagar, né? Porque hoje em dia tem pai que tem a guarda unilateral, então isso também é muito legal. Eu sou a favor, porque tem pai que é mais pai do que mãe, né? É Então, verdade. sempre se divorciem no local da residência das crianças. Legal, não tem filho, vai ser um divórcio simples, sem bens? Entre em contato com a gente que a gente faz esse divórcio online. Ótimo, isso aí é o mais rápido, é o mais prático para o pessoal. É bom saber, né? E o pessoal que está aí acompanhando a gente passar essa informação, porque a maior parte do pessoal vem, né, com situações como essa para resolver do Brasil e as coisas às vezes se tornam tão complicadas e não precisam ser, né? Agora, com tudo isso, esse show que o Brasil está dando de tecnologia, né, na área jurídica, tem que se aproveitar para se resolver esse tipo de problema. Uma outra coisinha que acontece muito, doutora Cíntia, é o pessoal com filhos no Brasil. A gente também recebe muitas chamadas sobre isso, né? Ou a criança, eu já tive casos assim, de que a pessoa está aqui e a criança está no Brasil, eles querem entrar com a pensão lá no Brasil, mas quer que seja reconhecido aqui. Fala um pouquinho para a gente sobre essa parte, se a criança, já que você mencionou aí, jurisdição, né, de se fazer o divórcio, mas vamos dizer que o casal não era casado, eles viviam juntos, né, numa relação aí estável, sem ser documentado, mas tiveram filhos, e esses filhos agora, o pai, vamos dizer que está aqui nos Estados Unidos, vamos usar um caso assim,
pai está aqui nos Estados Unidos, a mãe lá no Brasil está sabendo que o pai está aqui, está fazendo uma boa grana e ela quer fazer com que o pai pague a pensão aqui. Pode? Então, pode. Nesse caso, o que que acontece? É um processo que demora, infelizmente. Por quê? Porque a gente entra pelo Brasil e pede a citação do pai da criança, ex-marido. Bom, ninguém está aqui para julgar o tipo de relacionamento. Mas pede. O que que a gente vai fazer? A gente entra com o processo no Brasil, pede a citação do ex-marido, então é muito importante que consiga achar a residência, pede a citação dele por carta rogatória. Então, a gente entra com o processo, inclusive em casos de homologação, que 90% dos nossos casos, graças a Deus, as duas partes estão de acordo, assinam um documento e a gente não precisa fazer citação de ninguém. Mas, infelizmente, a gente tem casos em que uma das partes não está de acordo com a homologação, apesar de, repito, a homologação não discutir o que está contido nas cláusulas do divórcio, não está mais de acordo, não quer saber, quer infernizar a vida do ex ou da ex. A gente pede essa citação por carta rogatória, que é o juízo do Brasil vai enviar traduzido por tradutor juramentado, respeitando todas as exigências. O pedido de citação para os Estados Unidos, que vai primeiramente para Washington, de Washington é direcionado para a cidade, para o condado onde a pessoa mora, e aí a pessoa vai ser servida pelo xerife, batendo na porta, falando que tem esse processo. Então, assim, o mundo está globalizado, não dá para fugir por muito tempo. Quando vai caso, vamos lá, na parte boa, caso de acordo com relação à pensão, a gente faz o acordo no Brasil mesmo. Ótimo, então as coisas estão facilitando exatamente por causa dessa tecnologia, da globalização. Agora, para o lado negativo, vamos dizer que a pessoa não é encontrada, doutora Cíntia, tá? Eu tenho casos de pessoas aqui que estão à procura do ex ou da ex lá no Brasil para que se intime para fazer um divórcio. Como é que se faz numa situação dessa? Então, a gente tem casos, claro, isso, cada caso é um caso, mas tem que pedir que seja oficiada a Caixa Econômica, então a gente pode pedir para que entidades e agências reguladoras sejam os dados da outra parte, nome completo, nome do pai, da mãe, RG, CPF. A gente pede para que seja oficiado, para que sejam fornecidos endereços onde essa pessoa possa ser localizada. Tem a possibilidade de não se encontrar essa pessoa e esse processo não conseguir ser resolvido? Como é que um juiz julga se essa pessoa não é encontrada? Se essa pessoa não é encontrada, o juiz não vai deixar de julgar. A gente só precisa achar a pessoa para que seja executada a sentença. Então, que é o caso que a gente conhece como revelia, né? Então, a pessoa no processo não foi localizada, mas mesmo o processo foi julgado. Agora, a gente só precisa achar a pessoa para que ela honre com o que foi decidido. Super, super ótimas informações, doutora Cíntia. E, pessoal, antes da gente finalizar aqui a nossa live, é uma coisa curta, informação direto aí, a ideia da gente é de estar passando o máximo de informação para vocês, né? A gente vai tentar estar trazendo aí mais profissionais aqui da Total Help para estar ajudando, esclarecendo. Doutora Cíntia, tem alguma coisa que assim, de surpresinha, né? Pessoal, tô falando de surpresinha aqui porque a doutora Cíntia é também uma das nossas advogadas que atua na Europa com cidadania, né, europeia. A gente não vai falar sobre isso hoje, a gente vai trazê-la, mais um outro dia ela vai receber um convitezinho da gente aí em breve, para que a gente possa estar falando, né, doutora Cíntia, sobre... Super obrigada, vai ser um prazer para a gente também. E então eu já estou anunciando aqui para o pessoal que tiver interesse na residência europeia, né, que o brasileiro, em geral,
tem o seu pezinho lá na Itália, em Portugal, a gente vai estar voltando com uma live também aí para estar falando sobre isso. E antes da gente terminar, vou deixar passar a palavra aí para a doutora Cíntia para se despedir, né, do nosso público, dos nossos queridos clientes e amigos. Regi, como sempre, é um prazer ter um papo assim aberto com você. Eu queria agradecer todas as oportunidades, mas deixa eu só dar uma última observação com relação à homologação, que acho que não teve nenhuma pergunta a respeito, mas eu acho que é muito importante falar, a questão patrimonial. Com certeza. Se você se divorcia e não regulariza o seu novo estado civil no Brasil, ou seja, não faz a homologação, Deus que nos livre, mas se você vem a falecer, o seu ex-marido ou sua ex-esposa, que já está divorciado nos Estados Unidos, no Brasil será seu herdeiro. Repete essa de novo aí, doutora Cíntia, porque essa é importante, pessoal. Vamos lá. Você se divorciou nos Estados Unidos. Lembrando que o casamento, para ser reconhecido no Brasil, é reconhecido automaticamente. Você se divorciou nos Estados Unidos. Cada um seguiu com a sua vida. Você se casou de novo, teve família, teve novos filhos. No Brasil, você ainda consta como casada com seu ex-marido. Você vem a falecer. Ele vai entrar no inventário, como ou meio, né, que era o cônjuge, ou um dos herdeiros. Então, até a gente provar que teve um divórcio no exterior, mas que não foi homologado, aí é o seu patrimônio que está em jogo. Uau, essa daí é uma ótima dica para abrir os olhos aí da nossa população. Gente, quantas pessoas, né, estão aqui numa situação e a realidade a gente não sabe, né? O que o dia de amanhã nos traz. Não que a gente queira pensar negativo, né? Mas se acontecer, é uma coisa muito séria, porque como a doutora Cíntia está dizendo, os teus bens podem ficar para uma pessoa que você não tinha feito planos de ficar com aqueles bens, né? Imagina, você quer deixar para um filho, sei lá, para uma irmã, e no entanto vai ficar para o teu ex. Imagina a briga depois. Nossa. Então pessoas tá se divorciando nos Estados Unidos, já aproveita a onda e já faz a homologação, porque a gente não sabe, infelizmente, o que a gente tem passado nesse último ano, amanhã. Com certeza, com certeza. Nossa, essa foi uma ótima dica. Tem alguma outra dica? Não, claro, sempre não tem. Tá saindo bem o áudio, né? Oi, tá me ouvindo? Aí, o áudio melhorou agora. Agora sim. Não, a gente tem 1 milhão. A gente pode conversar assim até amanhã sobre homologação. Dar dica, responder dúvidas, mas infelizmente, como o nosso tempo é curto, qualquer pessoa que tiver dúvida pode entrar em contato com a gente marca uma hora, a gente conversa, explica tudo, porque realmente cada caso é um caso. Então, é isso. Tem dúvida? Não deixa para depois. Não vai pesquisar só no Google, porque o Google também vai te trazer tudo que é informação que, infelizmente, não condiz com a realidade. Então, entre em contato, conversa com um advogado de confiança e resolve essa questão o mais rápido possível. Ótima dica, doutora Cíntia. Nossa, o meu super obrigado mais uma vez, né, por ser uma grande parceira nossa aí, de anos já, né? Exatamente. E a gente toma orgulho, né? Tem a doutora Cíntia no grupo. Como eu disse, pessoal, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, tá a doutora Cíntia, né? Sempre aí nos ajudando. E, bom, obrigada a todos e a gente está voltando novamente aí em pouco tempo com mais uma live para estar falando sobre cidadania europeia, que eu tenho certeza que a galera vai gostar. Pessoal, super obrigada e até a próxima. E, doutora Cíntia, super obrigada mais uma vez. Um beijo, tchau, tchau. Regi. Bom trabalho para todos nós e bom fim de semana.